Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chiquinho para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, senhor Cláudio, sim, senhor Gustavo, sim, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Solicito a senhora primeira secretária a realizar a leitura do expediente. Expediente de 17 de setembro de 2018. Ofício número 073 de 2018 do Executivo, encaminhando o sancionamento do projeto de lei número 064 de 2018. Ofício 238 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 112 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Ofício número 237 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 113 de 2018, que revoga a lei 3.178 de 30 de junho de 2000. Ofício número 242 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o tráfego de veículos de tração animal e de outras providências. Ofício 243 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei número 115 de 2018, que autoriza o abono de produtividade para equipes do PEMAC e da outras providências. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 83 de 2018, que cria cargo de contador vinculado ao Instituto Canoinense de Previdência ICIPREV e estabelece normas para a contratação de pessoal para atuação junto à estrutura funcional da autarquia e adota outras providências. Projeto de lei número 91 de 2018, que revoga dispositivos da Lei Municipal número 4.479, de 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, FUNEBOM, sediado em Canoinhas, e sobre normas de prevenção contra sinistros em edificações e da outras providências. Projeto de lei número 108 de 2018, que revoga a lei 3.429 de 1º de abril de 2002. Indicações. Indicação número 272 de 2018, de autoria do Edil Chiquinho da Silva, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, melhorias com patrola e material como brita ou cascalho em todas as ruas atrás da empresa Quantum, no bairro Boa Vista. Requerimento indicação 273 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Catti, secretário municipal de Meio Ambiente, para que as pedras de pavimentação pavê recolhidas na Praça Lauro Miller sejam utilizadas para a restauração de buracos nas calçadas que possuem este tipo de pavimento. Era o que continha. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não. Chiquinho, vereador Com a palavra, Chiquinho vereador, da Silva. Com a palavra, vereador Chiquinho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os colaboradores da casa, o Cláudio que está nos visitando, o seu filho, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um breve comentário referente à minha indicação, número 272,
para a Secretaria de Obras. Talvez alguns dos senhores ou senhoras vereadores já fizeram alguma indicação referente a essas ruas aqui, mas quero reforçar. Hoje fui procurado por moradores ali aquelas ruas atrás da Quantum, principalmente uma Major Vieira e as outras ruas também, o qual fui... tem muito buraco lá. É evidente que agora, com esse tempo, é difícil ter estrada boa, né? E tem uns lugares ali que a água fica empoçando na frente das casas e necessita de um cascalho ou brita, alguma coisa parecida assim, né? Eu acho que, assim como o Gil, quando alguém tiver a patrola, as máquinas estiver lá para cima, né? Lá para o bairro Alto das Palmeiras, seria necessário o Gil mandar uma equipe atrás da Quanto para fazer esses trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Só gostaria de justificar a minha indicação com relação ao recolhimento das pedras Petit-Pavé e da praça. Eu havia formulado um requerimento, outros vereadores já tinham formulado um requerimento ao senhor secretário de Planejamento, o qual eu aproveito de agradecer as prontas respostas sempre encaminhadas. Com relação à praça Lauro Miller, né, ele informou aqui que a revitalização iniciaria já em meados da semana passada, ele mandou para nós, realmente estão mexendo já na praça, e lá foram retiradas algumas pedras de Petit-Pavé, tem muitos buracos que têm que ser consertados. Então, eu agradeço ao senhor secretário de Planejamento por essa resposta. E também uma outra resposta de um requerimento formulado com relação ao problema de canalização da central de gás, da cozinha da escola Frei Fabiano Gaidzinski. Também recebemos a resposta do secretário de Planejamento, né, informando que já foi consertada, né? Agradecemos porque estava com problemas lá a central de gás e dando problemas na fabricação de alimentos da merenda escolar dos alunos. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito, senhora primeira secretária, informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 083/2018, que cria cargo de contador vinculado ao Instituto Canoense de Previdência CEPREV e estabelece normas para a contratação de pessoal para atuação junto à estrutura funcional da autarquia e adota outras providências. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 083/2018 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 091/2018 com emenda corretiva que revoga dispositivos da lei municipal número 4.479, de 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Equipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Fonrebon, sediado em Canoinhas, e sobre normas de prevenção contra sinistros em edificações e da outras providências. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 091/2018 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 108/2018, que revoga a lei número 3.429, de 1º de abril de 2002. Revoga a lei que autorizou a filiação do município de Canoinhas na Fundação de Turismo Vale do Contestado, Contur. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam com questão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 108/2018 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito ao senhor segundo secretário a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento 602, 603 e 604, de autoria de toda a edilidade, que os vereadores, pela unanimidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto profundo pesar pelo falecimento da senhora Hildegard Lang Scutetos, do senhor Evaldo Sebastião Antocheski e do senhor Sandro Henrique Verdun.
Por tratar-se de requerimento de pesar, mesa diretiva defere automaticamente. Só queria fazer uma referência a duas pessoas que nós estamos encaminhando este requerimento de pesar. Um deles é o senhor Evaldo Sebastião Antocheski, o subtenente Antocheski, que trabalhou comigo muitos anos na Polícia Militar, um profissional sempre muito dedicado, profissional muito comprometido, um excelente pai de família. Faleceu ontem, foi sepultado hoje, nós estivemos lá com o vereador Vilmar, e gostaria de transmitir aos familiares, né, os nossos sinceros sentimentos, principalmente o Edson, que coordena a Defesa Civil, né, pela passagem do seu pai, já estava com uma enfermidade há algum tempo, né, e hoje acabou falecendo. Então, em nome do Poder Legislativo Municipal, gostaria de fazer essa referência. E também fazer uma referência ao falecimento do senhor Sandro Henrique Verdun. Acredito que alguns dos senhores vereadores o conheciam. Ele sempre, vereador Chico, ele cuidava do irmão dele de cadeira de rodas, sempre ele conduzia esse irmão cadeira de rodas, na missa, no supermercado. Isso, aquele bem entroncado, né, o irmão dele. E dependia muito do irmão. Infelizmente, com 48 anos de idade, né, ele que dava toda a assistência para o seu irmão, ele veio a falecer. Eu fui tomado de surpresa também, porque acabei não indo lá, porque eu não tinha conhecimento. Eu soube depois e fiquei muito triste, porque a gente via ele nas missas, no supermercado. Eu tinha encontrado alguns dias antes, inclusive, no supermercado Quiluz, né, sempre com um sorriso no rosto, sempre prestando, né, aquele apoio a um deficiente, enfim. A gente fica bastante sentido quando isso acontece, né, até pela pessoa que é. Mas Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, o chamou, cumpriu essa missão nesse plano terreno, né, e com certeza vai colher lá no plano espiritual os seus méritos. Mas eu fiquei bastante triste com essa situação. Muito obrigado. Não havendo que discutir, colocam em votação os vereadores que apoiam nessa questão. Perdão. Está deferido automaticamente os requerimentos 602, 603 e 604. Desculpe, foi tomado um pouco por emoção. Requerimento 605, de autoria do Edil Coronel Mário, solicito que seja encaminhada a moção de parabenização à senhora Joana Raquel Seleme Mioto, presidente da APAI de Canoinhas, pela conquista do primeiro lugar em nível de Brasil do Prêmio Judite Leblanc, que tem por objetivo premiar trabalhos inéditos de profissionais da área da educação de pessoas com deficiência que utilizam princípios da metodologia Currículo Funcional Natural do Brasil. Está em discussão o requerimento 605/2018. Com a palavra, vereador Vilmar Sidócio. Eu só queria pedir para assinar junto, acho que... Eu vou consultar toda a edilidade. É só fazer uma referência especial, né? Nós, recentemente, formulamos um requerimento, também por uma premiação a nível nacional, que o senhor Ademir Pereira recebeu. E agora, né, para nossa felicidade e para o orgulho de Canoinhas, a APAI também foi premiado nesse concurso a nível de Brasil, né, com atividade que desenvolve, um projeto realmente muito bacana, e nós não poderíamos deixar de fazer menção. Né? Então, consulto agilidades que gostaria de assinar junto. Eu não tomei essa liberdade antes, porque eu gostaria de fazer a consulta em plenário. Não vendo querer discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência da questão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 605/2018, assinado por toda a agilidade. Requerimento 606, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Morgana de Schnabel Lessac, secretária de administração, solicitando informar qual o valor dos recursos repassados a entidades assistenciais do município, como a APAI, a POCA, entre outros, no ano 2018. Está em discussão o requerimento 606/2018. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Cláudio, Gustavo, comunidade, internautas, é só fazer um comentário mais que ilustrativo. O requerimento, Vossa Excelência apresentou e com certeza vai receber nos próximos dias os números. Eu só queria tecer um breve comentário sobre o tema. A metodologia, a forma de repasse para as entidades, ela modificou há um tempo atrás. Então, durante muitos anos, a Câmara de Vereadores ela tinha por tradição
elencar algumas entidades no início do ano e, com as sobras de recurso daquela legislatura, devolvia para o Executivo no final do ano e o Executivo repassava para essas entidades. Isso aconteceu por muito tempo. A gente já tinha uma lista, se não me falha a memória, de pelo menos umas 10 entidades que recebiam recurso. Acontece que, com a mudança da legislação federal, existe uma certa obrigatoriedade de uma apresentação de plano de trabalho, participação em procedimento licitatório ou inexigibilidade de licitação por parte das entidades, com uma série de CNDs e outros requisitos. E isso tem dificultado não só em Canoinhas, mas praticamente em todos os municípios do país, que tem dificultado que muitas entidades importantes, com trabalhos relevantes, acabam não conseguindo ter acesso a recursos que existem, como, por exemplo, os recursos da sobra da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Então, a legislação ela é feita para que evite que entidades que não tinham a finalidade filantrópica ou importante para a comunidade recebam recursos. Não era o caso de Canoinhas. Todas as que recebiam aqui eram entidades que prestavam relevantes serviços, mas Brasil afora, a gente acompanha pela mídia que as pessoas criam associações, recebem recursos e dentro daquela, às vezes, não correta prestação de contas, gerava problema. Esse problema detectado por tribunais de contas gerou um dia a mudança da legislação. Então, é mais um caso típico onde a lei acaba punindo aquelas entidades importantes, filantrópicas, que muitas vezes não conseguem ter as negativas, porque hoje você manter uma folha aí de pagamento ou manter aí tudo em dia é bastante difícil. As entidades não têm lucro, elas são filantrópicas, como o próprio nome já diz, e elas acabam sendo prejudicadas em detrimento de quem usou de forma incorreta o recurso público. Então, só queria fazer esse comentário, porque pode ser que, vindo os números, lá adiante alguém questione: olha, mas por que tal ano foi passado tanto e agora está sendo passado menos? Então, eu já faço essa explicação, porque isso não depende de nós, vereadores, não depende do Executivo, depende de que as entidades cadastradas preenchem esses requisitos para receber os recursos. Continua a discussão. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Abreu. Meus cumprimentos à vereadora Camila, aos senhores vereadores, aos assessores da casa, ao Cláudio Sim, seu filho, aos internautas. Dr. Paulo, vereador Paulo Glinski, muito bem colocado esse fator aí, porque me recordo que passávamos valores significativos anualmente para várias entidades, umas demasiadamente merecedoras e outras, eu não vou dizer que não eram merecedoras, mas que não tínhamos uma prestação de conta, uma prestação de contas com propriedade, ficavam coisas ofuscadas. Por exemplo, tinha uma lá que eu conhecia, que no regimento interno dizia que o presidente ele teria o cargo honorífico, né? Não, depois passou a receber um salário. Outras coisas que pagavam um salário que a gente via que a entidade ela não conseguia bancar aquilo por muito tempo, né? Aí o que acontece? Vem bater na porta da prefeitura. Então, toda associação, toda entidade, quando ela é criada, a gente sabe que a intenção ela é boa, eles querem ajudar aquele grupo, aquelas fragilidades que existem entre aquelas pessoas. Mas não adianta, sempre acaba na porta da prefeitura. E a prefeitura, infelizmente, não tem recursos para bancar todas essas entidades, né? E hoje em dia, se não tiver os documentos, as negativas não podem receber mesmo. E eu acredito que as prestações de contas elas têm que ser bem pontuais e bem explicadas. Todo o dinheiro público investido nessas entidades, o senhor, demasiadamente conhecedor das leis, Tribunal de Contas e Ministério Público, dinheiro público ele tem que ser muito bem explicado para onde foi, para quê. Se aquela instituição, eu vou dar um exemplo do Hospital Santa Cruz, que recebe hoje do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, da Prefeitura de Canoinhas,
que recebe um volume significativo de recursos. Logicamente que ele é insuficiente para manter os serviços, porque serviços médicos, eles são altamente caros, os medicamentos, a mão de obra. Uma instituição dessas, ela tem que fazer uma prestação de contas muito detalhada a respeito o que comprou, como pagou, se fez 3 orçamentos de qualquer medicamento, material médico hospitalar, se os salários estão sendo pagos justamente, e que modalidade estão sendo contratados esses funcionários, teste seletivo. Por quê? Porque não interessa se a instituição é filantrópica privada, mas ela sobrevive com um percentual muito maior de recursos públicos do que de privado. Eu citei como exemplo, não estou criticando o Hospital Santa Cruz, eu citei como exemplo, mas nós temos visto que tem outras classes se mobilizando para criarem novas associações, e elas vão bater na porta da prefeitura. Então, a prefeitura realmente tem que regulamentar, porque vai ter uma hora que não vai ter caixa para pagar tudo isso. Agradeço as manifestações do vereador Paulo, da vereadora Thelma. O requerimento ele pode ser um pouco estranho, considerando que nós aprovamos esses recursos aqui, vereador Vilmar, mas eu fui questionado lá no Parque de Exposições por um cidadão, né, indagando que a atual gestão estava criando em nós, vereadores, dificuldades, né, para repassar recursos às entidades. Ele foi muito enfático nessa fala, disse, olha, existe uma legislação, como muito bem explicou o vereador Paulo Glinski, tá? Existe uma limitação, é claro, de recursos, tá? Mas em nenhum momento, tá? Os projetos que vieram para cá, nós, vereadores, criamos alguma dificuldade no repasse, ou de autorizar por parte do Executivo, né, o repasse. E ele foi muito enfático e questionando que não foi repassado, inclusive a ACD, ele falando que nesses 2 anos não recebeu. Eu disse, olha, o senhor me desculpe, está em lei isso, o senhor pode procurar na Câmara, é totalmente transparente, tá? Mas eu vou formular um requerimento, tá? E vou apresentar todos esses números. Nós não temos nada a esconder, e o senhor vai ter os números exatos do que aconteceu. O senhor pode, inclusive, fazer a comparação, né, com a própria lei que autorizou. Né? Mas, mesmo assim, muito cético, não acreditando, né, e insistindo que nós havíamos criado essa dificuldade. E a legislação iniciou no ano passado, né, com a nossa legislatura, nessa nova modalidade de repasse de recursos. Tá? Ele foi muito enfático no seu questionamento. Tá? Eu disse, não, o senhor pode ficar tranquilo que nós vamos produzir um requerimento, através da assessoria da imprensa, vão dar ampla publicidade e vou encaminhar uma cópia para ele, inclusive. Eu não sei se houve má vontade em não querer entender a questão de repasse, mas é realmente muito crítico nesse sentido. Presidente. Com a palavra, do Vilmar Sidowski. Só pegando um gancho dentro de todas as colocações aqui já muito bem posicionadas, eu também tive essa semana um questionamento com a ARAD, né? Nós aqui aprovamos, até eu estou com o projeto aqui, que foi aprovado, que é o projeto de lei já sancionado e aprovado, que é o 6.205, de 19/4/2018, aprovado por esta casa, né, este ano, num valor de R$42 mil, e o município ainda não conseguiu fazer o repasse. Tá? Então, não vou falar dos detalhes, porque eu não sei, quero descer no setor jurídico e entender o que realmente está faltando, ou por que não foi feito, e se não vai ser possível ser feito mesmo, ou se há alguma pendência de alguma documentação, ou não foi cumprido alguma coisa dentro da legislação para poder ser atendido. Mas a dificuldade, vereador Paulo, a gente entende que ela é muito grande, e o entendimento das pessoas lá fora e dos gestores dessas entidades é bastante túrbio. Eles não estão conseguindo entender exatamente o processo, como ele está sendo conduzido agora a partir desta lei, que é a Lei 13.019, né? E essa lei trouxe realmente, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, enormes dificuldades para as entidades para receberem os seus recursos, as suas subvenções e ser atendida. E entidades importantíssimas. Aqui o senhor fala da PAI, né? A ARAD,
dentro do nosso município, a idoneidade dessas entidades é inquestionável, não se discute a importância delas, né? Então, não sei, acho que essa lei precisa ser, de alguma forma, a nível federal, também ter algumas condições que permitam para essas entidades poder estar recebendo, ou, não sei, como o vereador Paulo falou, com relação às CNDs, daqui a pouco a entidade está sem a CND, não consegue fazer a prestação de contas, plano de trabalho para depois poder cumprir a prestação de contas, enfim, é a dificuldade que surgiu. Então, as entidades estão sofrendo com isso, e importantes, vereadora Thelma, né? Mas eu não vou falar em detalhes desse assunto, porque eu não fui. Eu quero amanhã descer lá embaixo no jurídico e entender o que está faltando, o que houve, porque 2 pessoas da ARAD me questionaram, inclusive bastante chateada com o que estava acontecendo, até levando meio para o lado pessoal, de repente, e não é esse o fator, de que fica muito claro para todas as entidades e os gestores das entidades que não tem nada de pessoal, muito pelo contrário, há um empenho, uma dedicação muito grande para atender essas entidades, mas, infelizmente, isso está trazendo a lei em si e também o cotidiano das próprias entidades, com as suas dificuldades, vão dificultando mais ainda. Isso aí, obrigado. Por favor. Também complementando o vereador Vilmar Sudowski, muitas associações, muitas entidades já receberam, fazendo bons projetos, bem justificados, falando da atual conjuntura, da conjuntura que existe no município, das doenças prevalecentes, da economia, do IDH. Vem dinheiro, tem dinheiro, recursos a fundo perdido, e vem. E um exemplo é a CAVC, que fizeram tantos projetos, que veio dinheiro, que na época foi pago médico, psiquiatra e outros profissionais para desenvolverem trabalhos maravilhosos. Mas as entidades, elas têm que fazer projetos, justificar, tem que ter as CNDs, um compilado de exigências, mas tem que ter bastante vontade de correr atrás, porque dinheiro tem. Dá para fazer, não é só nas prefeituras, as prefeituras estão de mãos atadas nesta crise que nós vivemos hoje, sociopolítica, econômica, enfim, né, em todos os setores, mas tem projetos e bons projetos, e tem dinheiro também para isso. Instituições bancárias, como o Bradesco, na época era o HSBC, que até encaminhou esse recurso para a SAVC, projeto muito bem feito pela assistente social Mozara Chadek, e eu digo que ainda existe isso, e existe dinheiro para isso, mas tem que fazer projetos bem justificados, pessoas que realmente se empenhem. A junção de documentos, ela é trabalhosa, né? Então, a prefeitura não pode ser responsável por tudo isso, porque, claro que a vontade é grande, que os gestores querem fazer isto, mas ficam impossibilitados. É isso. Vereador Vilmar, o senhor fez referência à ARAD. Eu fui presidente da comunidade terapêutica em Porto União, de conhecimento dos senhores. Infelizmente, nós falamos muito em pacto federativo. Os recursos federais, por exemplo, para tratamento de dependente químico, que é uma comunidade terapêutica, não vem. É sempre pires na mão. Sempre era um sofrimento para fechar no final do ano. Por quê? Porque funcionar uma comunidade terapêutica tem uma série de exigências, vários requisitos. Só, por exemplo, 5 alimentações diárias. Tá? Isso tudo tem um custo. Médico, psicólogo, assistente social, tem toda uma estrutura por trás disso. O que acontece? Se você for cobrar do paciente, fica impagável o valor. Não tem como. Então, esses recursos que é repassado para essas instituições, eu entendo muito bem o sufoco que deve estar a presidência, e eu firmei um propósito de não me envolver mais na presidência desse tipo de entidade, porque você fica com os cabelos literalmente brancos, porque você não tem como pagar. Então, é muito louvável essa atitude, ir até o prefeito, porque vê aonde que está travando o processo, porque eu imagino o desespero, porque você tem funcionário para pagar, você tem alimentação para dar, você tem uma série de coisas e você não consegue. Porque ou você cobra muito caro do interno, que normalmente é carente, que não tem condições de pagar uma clínica particular de 3, 4, 5 mil reais por mês, aí a pessoa
acaba, né, parte da diretoria entrando em pânico quando não vem esse recurso. Eu sei o que acontecia. Nós tínhamos convênio em Porto União da Vitória, os prefeitos depois entenderam, né, dentro das suas dificuldades todas de cortar os convênios, a comunidade terapêutica não sobrevive, não tem como, infelizmente. Ou é quermesse, ou é show de prêmios, ou enfim, senão não tem como sobreviver. Agradeço a intervenção, né, o senhor também vai conversar com o prefeito sobre isso, e o prefeito é sensível, mas com certeza deve ter uma questão documental aí que não foi possível fazer o repasse. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galessi. Esses dias a gente já discutiu essa lei numa reunião com uma entidade, né? A lei 13.019, ela é de 31/7/2014. Ela entrou em vigor para os municípios agora em 2 de janeiro de 2017. Né? A questão maior é que durante esses 3 anos faltou um planejamento para se adequar a essa lei, né? Tanto por parte do próprio executivo, mas muito mais das entidades, né? Essa que é a questão. E às vezes a gente discute, pois mas a Câmara Federal, enfim, o poder público, né, fazer uma lei dessa. É que, infelizmente, se nós formos falar com relação ao Brasil, ao número de entidades, há muita gente que de fato precisava ficar de fora. Por isso esse novo regramento, né? Nós vemos aqui as entidades que efetivamente trabalham pela comunidade, que nós citamos aqui agora. Porém, se nós falar no Brasil inteiro, quantas recebiam o recurso, vereador Chiquinho, que não faziam jus, que não mereciam? Então, infelizmente, essas entidades vieram a trazer um prejuízo, um desconforto, enfim, problemas para as entidades sérias. Por conta disso que foi feita essa lei. Agora, de fato, tem que se encontrar um caminho e uma maneira, né, de resolver encontrar uma solução para resolver tudo isso. Porque sem ajuda, nenhuma dessas entidades vai conseguir desempenhar o papel que ela se propôs a desempenhar. E aí, quando o senhor fala de diretorias, na sua grande maioria ou na sua totalidade, ninguém recebe nada. Está lá para ajudar o próximo, Com certeza. por amor ao próximo, e aí acaba sofrendo por conta disso. Então, realmente eu entendo que se fez necessária essa lei, por conta, né, das entidades que não cumpriram o seu papel. Agora, há essa penalização que temos que buscar um caminho, não é burlar a lei, mas há formas, eu creio que há, sim, vereador Vilmar, né, para que efetivamente elas possam, essas entidades sérias que trabalham pela comunidade, possam receber esses recursos para auxiliá-los nesse atendimento. Não vendo mais, querer discutir, coloco a votação aos vereadores que aprovam a permanência seus contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 606/2018. Requerimento 607/2018, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, em nome do vereador Mirim José Francisco, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o aluno Vinícius Carlos pelo grande desempenho representando a Escola Básica João José de Souza Cabral na modalidade tênis de mesa em Florianópolis, elevando o nome da escola ao novo patamar. Está em discussão o requerimento 607/2018. Não havendo querer discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 607/2018. Não há mais requerimentos a serem votados, senhor presidente. Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Passando às explicações pessoais. Solicito, senhora primeira secretária, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Só gostaria de cumprimentar o prefeito Beto Passos, em nome dele e todos os munícipes, pela passagem de 107 anos do município, fazer uma pequena referência à FESMAT, né, para quem esteve lá, independente dos contraditórios, das opiniões contrárias. A festa foi grande, né, foi um evento muito marcante. Eu fico imaginando, né, que são poucas cidades no estado que têm um parque de tamanha dimensão e envergadura para acolher um evento dessa natureza. Mas eu quero fazer uma referência especial, vereadora Camila, como seres humanos todos nós temos virtudes e defeitos, mas eu tenho que fazer, não posso deixar de fazer uma
um elogio e um cumprimento ao prefeito Beto Passos por duas iniciativas que ele tomou que eu observei que foi extremamente importante. A primeira, de fazer uma justa homenagem ao senhor José João Clempos. Os senhores que estiveram lá na abertura viram quão grande a manifestação da comunidade quando foi citado essa homenagem para o ex-prefeito José João Clempos. A gente sentia ele tremendo, emocionado, a família emocionada. Muitas vezes, né, vereadora Camila, eu faço a frase e utilizo bastante, né, as pessoas crescem na direção que são elogiadas, mas muitas vezes as pessoas que plantaram lá atrás sementes que hoje frutificaram, né, sementes que, até vendo lá, ontem à tarde eu estava vendo aquela placa da inauguração do parque, né, como é importante, né, que algumas decisões tomadas pelos gestores públicos atrás, algum tempo atrás, tenham uma repercussão tão positiva na frente. Eu acho que o prefeito ele foi muito feliz, o vereador Vilmar, fazer essa homenagem ao nosso ex-prefeito José João Clempos. E uma outra referência, o prefeito foi muito sensível, vereadora Thelma, no momento em que foi feita a eleição da rainha da terceira idade, e por questão de saúde, a rainha do ano passado não pôde se fazer presente para passar a faixa e a coroa. O prefeito foi muito sensível em reunir todas as pessoas, né, chamar à frente, fazer um vídeo de agradecimento a ela, né, falado por todos os participantes que lá estavam. Tem que ter uma sensibilidade muito grande para fazer isso. Então, eu estou fazendo essa referência, porque além de ser emocionante, todo o evento foi emocionante, vereadora Thelma, a senhora estava lá para testemunhar, o vereador Vilmar foi jurado, inclusive, né, todas as senhoras muito felizes, né, um evento bonito, né, um evento que valoriza o ser humano. Mas são coisas pequenas que talvez no entendimento de algumas pessoas podem até imaginar que o prefeito está fazendo isso para promoção pessoal. E não foi. Foi uma questão de sensibilidade dele de fazer essa homenagem àquela senhora que está adoentada. A família fica muito satisfeita com isso. E são poucas as pessoas que têm essa percepção. Agradeço, senhores vereadores, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 18 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.